Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial porque nós temos a presença de um homem. Eu tenho visto que os últimos vídeos, a grande maioria tem sido mulher, e hoje nós temos um homem aqui para testemunhar do poder maravilhoso de Deus na vida dele e da sua família também. Mas antes de falar do meu convidado, eu preciso falar com você. Isso. Você já é inscrito no meu canal? Confere lá sua inscrição, se deu tudo certo, se você realmente é inscrito. Aproveita também para acionar lá o sininho das notificações para que você seja o primeiro a receber as notificações quando tem vídeo novo aqui. Me segue também no Instagram, @oliverbruna_Bruna, para que você possa ficar por dentro das novidades em relação ao canal. E o nosso convidado de hoje é o Edson Barros. Ele é formado em jornalismo e contabilidade. Ele atua na igreja, tem um ministério, atua em 3 ministérios na igreja. Ele é cantor também, canta muito bem, uma bênção para a nossa igreja. E casado, tem 2 filhos e viveu experiências lindas, lindas. E está aqui para nos contar. Então fique aqui e ouça essa história. Olá, Edson, tudo bem? Olá, Bruna. Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal. Quando nós entramos em contato, eu fiquei muito feliz, porque é um homem aqui, né, contando e testemunhando do amor de Deus. Você, Edson, me contou rapidamente um testemunho lindo de um milagre que você viveu na sua vida, na sua família. E eu queria muito que você contasse para a gente agora. Vamos contar, Bruna. Deus, ele faz coisas tremendas na vida da gente, né? E eu, como adventista de berço, ainda não tinha presenciado muitos milagres assim próximo de mim, né? E recentemente a gente tem recebido algumas bênçãos de Deus, inclusive agora, na época da pandemia, o meu irmão, ele ficou por um fio, né? Ele ficou na UTI, faltou pouca coisa para ele ser entubado. Realmente a gente estava imaginando que ele poderia vir a óbito, mas a oração intercessória de vários irmãos fizeram com que o meu irmão restabelecesse. Hoje ele está em recuperação. Tá ótimo, né? Eu via o poder da oração intercessória, mas a história que assim eu escolhi, e até comentei com você que a gente poderia estar falando aqui hoje, ela me tocou muito e foi a primeira da minha vida, porque aconteceu no meu relacionamento, no meu casamento, né? Na minha família. Comigo, Alessandra e meus 2 filhos. Que bom! Então conta pra gente como que foi tudo isso, Edson. Então, Bruna, o Daniel, que era o caçula, ele devia ter na época por volta dos seus 6, 7 anos de idade. Ele estava na escola e um dia a coordenadora me ligou falando assim: Edson, você é o pai do Daniel, né? Sim. Você poderia vir aqui na escola? Nós temos que conversar com você. Aí nós corremos lá para saber o que aconteceu, e a coordenadora falou: olha, o seu filho estava no intervalo aqui do recreio correndo para lá para cá, igual todas as crianças, e de repente, do nada, ele caiu. A gente conversou com ele, ele disse que sentiu os membros inferiores enfraquecer e caiu. Bom, aí nós pegamos o Daniel, trouxemos para casa, e dentro de casa os sintomas veio a acontecer novamente, e ele caiu, né? Até mesmo no corredor da casa, tá com um prato de comida na mão, ele caiu. E a gente conversava com ele e falava: pai, os membros inferiores, eu perdi a força, e aí eu caía do nada. Juntamente com isso, Bruna, surgiu também um outro sintoma. A pálpebra do olho dele, ela desceu até a metade do olho, ficou a metade do olho tampado, e ele não conseguia abrir. E ele não sentia dor, Edson? Nada? Não, simplesmente perdia as forças das pernas e caía. Deixava não sentia dor. O prato de comida cair do nada, porque ele não tinha força nos braços. Isso, caía. Normalmente caía, de uma hora para outra caía. Aconteceu várias vezes, né? E a pálpebra do olho, também com esses sintomas, desceu até a metade do olho. Ele ficou com o olho tampado pela metade. E a gente não sabia o que fazer. Então, nós começamos a fazer algumas consultas médicas, levamos no médico, nós fomos num neurologista, fizeram vários exames, né? Inclusive na época tinha até uma doutora que tinha recém-chegado de São Paulo,
com um exame que seria, no caso, o top, né, o último exame que poderia detectar alguma coisa, que ligava agulhas ao computador, e ali ela ficava espetando o corpo e pegando dados, né, coletando dados, armazenando pelo computador. E fez esse exame e não descobriu nada. Até que um dia o médico pegou e olhou esses exames e ele falou, olha, a suspeita é que ele tem uma doença chamada miastenia gravis. E ele pegou e falou, ó, eu vou passar esse remedinho. Quando acontecer, ele tiver com os sintomas, dá uma dose desse remédio para ele. Ele tomou uma dose e logo em seguida, assim, acho que nas próximas semanas, teve um final de semana que uma irmã da igreja, que como se fosse uma madrinha deles, né, gosta muito deles, levou os meninos para passar um final de semana na chácara. E o Daniel foi e levou o remedinho. E ele disse que tomou uma dose só desse remédio nesse final de semana e sarou, assim, não sentiu mais nada. Quando ele voltou para casa, ele virou para a mãe dele e falou assim, olha mãe, Deus me curou, eu não tenho mais nada, não estou sentindo mais nada, passei o final de semana de boa, e Deus me curou. Ele falou de jeito, para uma criança, né, de 7 anos, mais ou menos, falar assim, eu fui curado, Deus me curou, aquilo é impactante, né? E no decorrer de tudo isso, Bruna, o que eu pude sentir a mão de Deus, porque eu pude sentir também os irmãos orando, né? Na época, vocês também ficaram sabendo, né? A igreja em peso orando. Eu via pelas redes sociais os irmãos mandando mensagem, já estamos orando pelo Daniel, vai dar tudo certo, tal, e nós orando. E o coração do pai e da mãe fica aflito, né? Porque é uma doença que você não sabe o que é. Você não sabe se tem cura, que remédio que é, e não tem confirmação, um laudo concreto do que seria. E a gente ficou numa agonia terrível. Mas para o espanto não nosso, né? Porque a gente que confia em Deus, a gente espera o milagre de Deus. E o milagre de Deus aconteceu na vida do Daniel. Hoje ele está com 16 anos. Nunca mais ele sentiu os 2 sintomas, né? Amém! Nunca mais, foi só tomar aquele remédio. Tomou o remedinho e Deus curou ele. E ele mesmo falou, pai, mãe, Deus me curou. E quando eu conto esse testemunho, quando o quarteto vai cantar, e às vezes nos intervalos das músicas eu conto esse testemunho, no meio das músicas ali, eu não aguento, eu acabo chorando de tamanha emoção de ver o poder de Deus ter realizado em nossas vidas. E hoje ele está com quantos anos, Edson? Ele está com 16 anos, saúde total, é um menino muito inteligente. Nenhuma. Nunca mais. Ou seja, pra honra e glória de Deus. Amém. Ou seja, ele sentiu a cura de Deus, né, Edson? É verdade. O Bruno, eu não poderia deixar de, paralelamente a esse testemunho do Daniel, citar também de um testemunho na vida do outro meu filho, que é o Vitor, porque o Vitor, ele nasceu de 8 meses, e assim, a gravidez foi uma gravidez que teve que fazer cerclagem, teve que tomar remédio para fortificar o pulmão dele ainda no útero da Alessandra. Então, tipo assim, Deus, desde do primeiro filho, Deus tem segurado, abençoado nosso filho, né? E o Vitor, teve um dia que a gente estava com ele numa farmácia grande aqui em Goiânia, não estou recordado o nome, e um dia ele ficou 5 anos tomando hormônio para crescimento, e a gente ia sempre comprar algumas coisas lá, e um dia, eu lembro que um atendente lá, ele viu o Vitor assim, e conversando com a gente, a Alessandra contou da gravidez do Vitor, e o que aconteceu na vida dele, que ele tanto é que nós escolhemos o nome dele de Vitor, que vem de Vitória, porque foi uma gravidez bem difícil, assim, bem difícil. Aí o moço olhou para ele, era um homem cristão, né? Ele pegou, olhou para o Vitor e falou assim, olha, esse garoto, Deus tem um plano na vida dele, tem grandes coisas, ele vai realizar grandes coisas na vida dele. Amém. E hoje, Bruno, o Vitor está fazendo agora de 18 anos, e ele está tocando violão, aprendendo a tocar violão, ele trabalha lá na Igreja Central na parte de mídia, ajuda lá,
é um menino bem ativo, muito inteligente, e ele pôs no coração dele o desejo de fazer teologia, você acredita? Amém, que bênção! Mas esse problema no crescimento do Vitor foi devido a quê? Os médicos explicam alguma coisa ou falam alguma coisa? Bruna, eu acredito assim que tudo tem a ver com DNA, né? O meu pai é de uma família de gente baixinha, já a minha mãe é de uma família de pessoas um pouco mais altas. Mas o DNA do meu pai, como o meu pai era baixinho, o Vitor puxou o DNA do meu pai, então ele era bem pequenininho. O Daniel, hoje, pra você ter uma ideia, o Daniel, ele tem, se brincar, ele deve estar quase 2 metros de altura, ele já me ultrapassou. E o Vitor, se ele não tivesse feito o tratamento com hormônio para crescer, ele era para ficar bem baixinho. Só que eu, mais a Alessandra, a gente se preocupou em levar ele, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento médico, e a doutora, na época, eles tiram um raio-x da mão para calcular a idade óssea, né? E ela falou, não, ele está atrasado, tem um atraso aí, a gente vai tratar. E aí a gente fez o tratamento, durante 5 anos ele tomou esses hormônios para crescimento. E hoje ele tem uma estatura normal, né, dentro dos padrões brasileiros, normal. Ele já praticamente da minha altura, já com 18 anos. Que bênção! Foi uma bênção também, isso aí. Olha, aí. Edson, outro dia uma seguidora aqui comentou, né, uma telespectadora do meu canal, falando que milagre também é o que a gente se torna, como a gente encara a vida depois que a gente vive um milagre. O que mudou na sua vida, na vida da sua família, depois que você, Edson, presenciou esse milagre na sua vida? Principalmente dos seus filhos, que é algo assim tão importante, né, na vida dos pais. Quando é alguma coisa com os filhos, a gente fica tão assim, se sentindo tão pequeno de não poder fazer nada, de somente orar, e vocês oraram e Deus realizou o milagre. Então, um dos milagres é também na pessoa que você se torna depois que você vivencia esse milagre. Então, o que mudou na sua vida? Como você encara Deus? Agora, como você encara os seus problemas, as suas necessidades do Senhor, depois de você ter vivenciado esse momento tão importante na sua vida? Bruna, eu como sou um jornalista também, eu quero te parabenizar por essa pergunta, porque essa pergunta ela é muito importante. Porque, veja bem, como eu estava falando no início, eu sou de uma família nasci numa família lá cristão, sou adventista de berço. E quando você nasce numa família de crente, né, você tem uma visão. Você não passou por muitas dificuldades para poder se converter e depois chegar na posição de um cristão. Eu já nasci num lar cristão, né? Já desde cedo ouvi as mensagens da Bíblia, das profecias, das promessas. Então eu nasci num lar abençoado, mas uma família simples. Mas quando você passa por algumas situações, como a que nós passamos, e recentemente eu passei uma outra, de repente, se futuramente você quiser fazer uma outra entrevista, eu tenho um outro testemunho, né? Que foi esse problema do meu irmão com coronavírus. 5 irmãos foram contaminados, mas apenas ele teve sequelas graves. E no meio disso aí, a minha mãe foi contaminada e ela veio a óbito agora no mês de junho, faleceu ela com 82 anos. E a minha mãe foi cristã a vida inteira, então eu só tenho a louvar a Deus por tudo isso. Mas quando isso acontece na vida da gente, e acontece algumas vezes, a gente amadurece. Eu, espiritualmente, eu tive um amadurecimento, mesmo tendo nascido num lar cristão. Por quê? Porque você vê as pessoas contarem testemunhos, contarem as bênçãos, contarem as dificuldades e elas terem vencido, e você não experimenta isso na sua vida. Quando você passa a experimentar, aí, Bruna, você vê que o cristianismo é uma coisa real, que Deus é real e que Deus ele atua na vida das pessoas. Eu sei que eu, como ser humano, eu não mereço a graça de Deus, né? Nós não merecemos, mas Deus ele concede para a gente, é uma bênção, é uma dádiva, né? Mesmo assim, e a gente reconhece quando a gente passa por isso, o tanto que nós somos pequenos, o tanto que a gente não faz nada. A gente se sente tão pequeno, sabe? E aonde a gente recebe esse milagre, a gente é grato, porque é igual você falou, a gente não merece e Deus dá mesmo sem merecer. E a gente, como eu disse para você, a gente amadurece espiritualmente, porque você passa a ver as coisas do seu lado, o seu irmão
É aquele que está acamado, aquele que está precisando de oração, aquele que bate na sua porta pedindo uma ajuda, e você passa a ser um pouco mais humano, você passa a ter uma visão espiritual diferente, porque quando você tem só bênçãos, você não valoriza essas coisas, né? É verdade, é verdade. Edson, então me conta um pouco mais de como foi a experiência que sua mãe viveu, né, com o coronavírus, a sua família. Você me falou que 5 dos seus irmãos foram contaminados, a sua mãe veio ao óbito devido à doença, Edson. Foi confirmado isso? Foi, o coronavírus, quando ela foi contaminada, e ela já tinha algumas doenças, né, alguns probleminhas de doença, tomava alguns remédios, e com o coronavírus, isso agravou, e aí ela teve que ser internada, e segundo o médico, ela teve que ser entubada, e na hora que foi entubar, ela não resistiu e veio a óbito. Mas a questão da minha mãe, assim, que eu acho interessante contar, é que, por exemplo, eu imaginava que quando a minha mãe viesse falecer, que eu iria chorar bastante a morte da minha mãe. E não foi isso que aconteceu na minha vida, porque a minha mãe foi uma cristã a vida inteira, uma pessoa que é a minha heroína, um exemplo de vida, de cristão. E quando meu pai faleceu, há um tempo atrás, meu pai faleceu com 66 anos, eu chorava muito, 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 e eu imaginava assim, que eu ia chorar no velório da minha mãe, mas pelo fato de eu ver que Deus deu 82 anos de vida para minha mãe, bem vividos, ela cuidou muito bem dos filhos, era cristã, foi cristã esse tempo todo, né? E ela estava sofrendo com essas doenças. Então eu vi a misericórdia de Deus quando a minha mãe foi tirada de nós, né? E ela estava preparada para receber Jesus. Amém. O apóstolo Paulo fala, né, Edson, que morrer em Cristo é lucro. É verdade. E eu sentia que a minha mãe já estava um pouco cansadinha desse mundo, né? Com 82 anos, uma pessoa como foi a minha mãe, criou 7 filhos. Desde quando ela era nova, ela trabalhava na roça, né? Carregava lata d'água na cabeça, lavava roupa na beira dos rios, até trabalhar de enxada, minha mãe trabalhava, e chegar com 82 anos não é fácil, né? Então, ela teve vários problemas de saúde, ela estava um pouco cansada. Mas, assim, por tudo que a minha mãe passou, né? Na infância, na juventude, e criar 7 filhos nunca foi fácil. Eu imagino. E Edson, olha só, muitas pessoas, e eu já fui questionada num dos primeiros vídeos, que assim, ó, que a gente tem que insistir na cura, sabe? E às vezes essa conformidade, igual você falou que você aceitou bem o descanso da sua mãe, você pensou que ia se desesperar, chorar mais. Então, muitas pessoas encaram isso como falta de fé e não como aceitar a vontade de Deus. Porque, olha, a fé, ela é muito racional, Edson. A gente tem que aceitar a vontade de Deus. Porque a gente não vai aceitar a vontade de Deus, isso nos leva a quê? A desespero, a uma vida de angústia, uma vida de sempre choro, de tristeza, de sofrimento. Agora, quando a gente confia no Senhor e sabe que Ele tem o melhor para a gente descansa. Mas muitas vezes isso pode soar para algumas pessoas que você aceitou ou queria que sua mãe, sei lá, morresse. Como que você vê isso? Sabe, Bruno, eu tenho isso bem tranquilo no meu coração, porque o que eu pude fazer pela minha mãe em vida, eu fiz, né? Tanto pelo meu pai também. Poderia ter feito muito mais coisas, mas eu sempre procurei ser um ótimo filho, né? E essa semana eu estava lembrando aqui da promessa da Bíblia, que fala que honra teu pai e tua mãe e prolongarás os teus dias de vida na terra. Eu fiquei imaginando assim, então eu vou viver muito tempo, porque eu imagino que eu fui um bom filho, sempre prestativo. Inclusive, eu me contaminei com coronavírus quando eu tive que pegar minha mãe, colocar na cadeira de roda, colocar no carro, levar no médico. Eu e a Rosana, nós nos contaminamos porque a gente teve mais contato próximo com ela. Mas a gente faz isso porque a gente ama. A minha mãe, ela tinha que ter todos os cuidados. Eu não estava preocupado com coronavírus, coisa nenhuma. Eu queria cuidar dela, levar ela no médico e tal. Depois a gente ficou sabendo que ficou contaminado, mas eu fiz tudo que pude por ela. Essa questão de eu estar tranquilo com o meu coração é justamente porque minha mãe era uma cristã fiel. Ela estava preparada. E seria muito egoísmo nosso, como filho, querer que a minha mãe ficasse doente do meu lado, sofrendo do meu lado, só para ter minha mãe. Jamais, né?
Amém. E a confiança em Deus, né? Que Deus, ele tem o melhor, né, Edson? Mesmo que às vezes não é do jeito que a gente quer, mas Deus tem o melhor, sabe? Deus, ele fala assim, olha, eu tenho um plano melhor. Eu não vou falar não. Eu tenho um plano melhor para ela. E essa é a confiança, essa é a fé racional que a gente precisa buscar em Deus. Né? Verdade. Eu estou super tranquilo que minha mãe está salva. Amém. Tenho plena convicção disso. Amém. Glória a Deus. Então tá bom, Edson. Muito obrigada novamente pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe muito, você e toda a sua família. Tá bom, Bruna. Fica com Deus. Obrigado. Amém.